Graças e paz a todos, amém? Quem está alegre aí? Quem veio ouvir uma palavra? Então abra a tua Bíblia em Esther, no capítulo 2. Eu quero ler apenas um verso 17. Antes de Salmos e de Jó. Salmos, Jó, Esther. Não é um livro muito pregado, mas é um livro muito conhecido. Esther, estrela, mulher de Deus. Acharam? Vamos para a leitura? E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de fazer menção da tua palavra. Queremos pedir nesta hora, Senhor, que o Senhor venha manifestar sobre nós, Pai, a tua graça, a tua misericórdia, e cumprir o teu propósito através dessa palavra, Senhor. Porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. Toque em corações através desta palavra, Senhor. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus, e todos dizem amém. Amém. Quinta-feira, quinta com propósito, veio um pastor amigo, Marcos Brandão, e ele ministrou uma palavra abençoada, e dentro da ministração ele contou o seu testemunho, e foi muito impactante. Muitas pessoas que estão aqui hoje estavam na quinta-feira, e com certeza ficou impactado com o que ele falou, porque quando ele era muito moço, família grande, ele não tinha condição nenhuma expectativa, nenhuma esperança de ser alguém nesta vida. E ele contou que quando ele ia para a escola, ele não gostava de estudar. Deixou bem claro aqui. Em tempo de chuva, sua mãe amarrava uma sacola em no seu tênis, né? Porque onde eles moravam, papelava o seu tênis. Enfim, contou que foi uma infância dura, triste, terrível. Ele não via expectativa, ele não tinha essa expectativa. Mas num culto como este, levantou-se um profeta e profetizou sobre a vida dele. E falou que Deus ia abençoá-lo, Deus ia prosperá-lo. Só que ele não entendeu, falou: mas Deus, como é comigo? Não pode ser. Só que ele gostou daquela profecia e ele começou a crer naquela profecia. O segredo está aí, irmão, receber. E ele recebeu aquela profecia. E ele começou a contar algumas coisas que aconteceu em sua vida. Uma delas, que casou, né, com a esposa dele, tem não sei quantos anos de casado e tal. E ele deu um presente para sua esposa. Camarada que morava numa casa bem simplesinha. Estava levando a esposa dele para Dubai jantar. Foi 3 vezes a Israel, Disney, enfim. Deus mudou a história dele. Ele não contou aquilo para engrandecer o nome dele. Não, ele contou o testemunho para ativar a fé da igreja. Porque de repente muitos naquele dia entrou naquela mesma situação. Deus não é comigo, eu não consigo dar certo em nada, tudo que eu faço dá errado. As portas não se fecham para a minha vida, eu não sei o que acontece. O meu casamento está à beira da destruição, os meus filhos estão longe da presença de Deus, eu não aguento mais. Foi mais ou menos assim, queridos. Mas Deus virou a chave de sua vida. E o tema na mensagem é esse: Deus virando a chave. Fala para o teu irmão aí: Deus virando a chave. Deus virando a chave. Deus virando a chave. Ei, Deus virando a chave. E quando nós começamos a ler esse texto de Esther, nesse capítulo 2, nós vemos algumas características do nosso amigo pastor Marcos. E nós queremos compartilhar algumas coisas que Deus me deu. No capítulo 2, no primeiro verso, diz assim, ó: passadas essas coisas, é apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera,
e do que se tinha decretado ao seu respeito. Então disseram os jovens do rei que serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os enfeites. E a moça que parece bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Pastor, não estou entendendo. Você não está entendendo porque tem um contexto no capítulo 1. E eu preciso falar acerca do capítulo 1 para você entender esses primeiros versos que eu li. Quando nós falamos aqui, foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã, e o reino se dividia em 120 províncias, que ia desde a Índia até a Etiópia. No 3º ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino e o luxo do esplendor da sua corte. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu no jardim do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou 1 semana. No 7º dia de banquete, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram seus servidores particulares. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vaste, e que viesse com a coroa na cabeça. Ela era muito bonita, e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem sua beleza. Mas a rainha não atendeu a ordem do rei, e por isso ele ficou furioso. Xerxes reuniu seus conselheiros e entendidos de lei para tomar uma atitude em relação à atitude de Vaste. E por esse motivo a rainha Vaste foi proibida de comparecer diante do rei Xerxes. Amém? Olha que situação. O rei fez um banquete, uma festa que durou 6 meses. Na última semana, 7 dias, comeram, beberam. E o rei manda chamar quem? A esposa, a Vaste. Ele queria apresentar a esposa, uma mulher formosa, bonita, para todos os nobres, para todos os convidados. Só que essa rainha, ela negou-se de comparecer diante do rei. E o rei ficou furioso. O camarada foi desrespeitado. Ele não aceitou essa desobediência. E por esse motivo ele chamou os conselheiros para saber qual atitude que iria tomar diante daquela situação. Foi definido que ela não ia mais comparecer diante do rei, mas precisaria arrumar uma nova rainha. Aí entra aqui nesses 4 versículos que eu acabei de ler. Fizeram pode-se dizer, um concurso. Os conselheiros falaram: vamos chamar mulheres virgens e formosas das províncias para passar por um concurso para ver qual é a melhor para ser a nova rainha. Concurso, queridos. Escolhemos as melhores, as mais bonitas, para a aprovação do rei. E no verso 5, diz assim a palavra: havia então um homem judeu, na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simeu, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém, com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Hadassa, que é Esté, filha do seu tio, porque não tinha pai, nem mãe, e era moça bela de aparência formosa à vista.
E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara sua filha, por sua filha. Olha o contexto, olha as características, olha o currículo de Esther. Uma órfã, não tinha pai, não tinha mãe. Veio do exílio da Babilônia, ficou 70 lá, ficaram um período de 70 anos, mas ela pegou um pequeno período porque era jovem, escrava, criada pelo primo. Todas a característica dela era uma característica de não vai dar certo. Como uma mulher dessa, com essas características, da onde ela veio, ela poderia estar aí num concurso para ser a rainha, para sentar lá do lado do rei, queridos. Quando eu li esse verso, eu fiquei assim impressionado. Eu falei, olha que Deus maravilhoso. Deus não está preocupado com a pessoa, e Ele não está preocupado se ela tem posse, se não tem, quem ela é, de onde veio, o que deixou de fazer. Deus não faz acepções de pessoa. Aos nossos olhos, dentro dessa leitura, Esther seria a última a ser escolhida pelo rei. Como foi Marcos, o pastor, aos olhos de muitos, jamais ele chegaria onde ele chegou. Trazendo para os dias de hoje, talvez você esteja aqui com esse mesmo currículo. Não deu certo uma vez, não deu certo duas vezes, três vezes. Deus não está preocupado. Deus a qualquer momento Ele pode virar a chave da sua vida em nome de Jesus, e você viver o novo de Deus, e você viver as promessas de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Talvez você entrou nesta noite aqui sem expectativa nenhuma, falando, é o fim para mim, não tem mais jeito para mim. Eu vim falar para você nesta noite, Deus está virando a chave da tua vida em nome de Jesus. Deus não está preocupado com o teu currículo, com a sua capacidade, com o seu intelecto. Deus é Deus, Ele faz o que quer na hora dele, no tempo dele. E no verso 8 diz assim, sucedeu pois que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Regai, o eunuco, guarda das mulheres. E a moça, olha só, e a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que apressou a dar-lhes os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Olha Deus trabalhando a favor da Esther, queridos. O eunuco, o Regai, ele olhou para Esther e viu algo diferente. Ele falou, essa moça é diferente, eu preciso abençoar ela. Pegou os enfeites, já presenteou, pegou 7 mulheres para estar à disposição de quem? De Esther. Mas quem é Esther? Esther é uma pessoa que veio de um exílio, que não tem pai, não tem mãe, que foi criada pelo um primo, e Deus já começou a trabalhar o favor desta mulher, como? Já colocando alguém para abençoá-la. Deus vai colocar pessoas, através do teu Espírito, para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Eu creio plenamente nessa palavra, senão o Senhor não colocaria essa palavra no meu coração, de maneira alguma. Eu creio plenamente. E diz a palavra, Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para ali se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. A ordem de Mardoqueu para Esther, Esther, fecha a tua boca.
Esther, não aconteceu nada na tua vida, você está só num concurso e você está dentro de uma a ser escolhido. Então fecha a tua boca, a cabeça não está na tua mão, você não assinou aquele contrato ainda. Você está em seleção nesse trabalho, mas você não assinou o contrato de trabalho. Fecha a tua boca. Ei, você está muito bem no teu casamento, fica quieta, para de falar do teu casamento. Ei, eu estou muito bem financeiramente, fica quieto, fecha a tua boca. Fala para Deus. Às vezes nós perdemos negócios, às vezes nós perdemos bênção de Deus, porque nós somos bocas abertas. Falamos na hora que não é para falar. E a ordem é: Esther, fecha a boca, Esther. Fica quietinha, você é uma judia. Você é estrangeira. Você vai colocar tudo a perder. Se você falar quem você é, você vai dançar. Você vai perder uma oportunidade única na tua vida. Eu gosto de falar dos meus sonhos. É seu, meu irmão. José comentou os sonhos, deu uma dor de cabeça para ele, tão grande. Pastor, mas eu quero compartilhar. Compartilha com Deus em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando aí, gente. O Espírito Santo está falando. Talvez está no processo de seleção essa semana para entrar nesse trabalho que você tanto sonha aí, mas você está querendo. Eu aprendi isso na minha vida. Tem coisas que você tem que fechar a boca. Aí quando tiver tudo certinho, dá uma bradada, meu irmão. Ei, Deus me abençoou. Olha o que Ele fez. Ele abriu uma grande porta. Ele abriu as janelas do céu para a minha vida. Ele abriu essa porta nesse trabalho. Ele tem abençoado. Vocês estão entendendo? Mas já está tudo assinado. Está tudo assinado. Quando aconteceu a mudança dessa igreja, o pastor não ficou falando antes de assinar. Depois que assinou, está assinado. É nosso. Nós tomamos posse. Nós vamos para aquele local e vai ser bênção. Nós vamos fazer um trabalho diferenciado. Nós vamos ganhar uma para Jesus e trazer para o batismo. Que essa é a nossa função. Trazer os perdidos. Trazer os aflitos. Os acorrentados. Para um tempo novo. Para libertação. Para adorar esse Deus que nós estamos adorando hoje. Para que esse Deus possa agir, ter total liberdade na sua e na minha vida. Parece que foi estabelecida essa igreja neste local para fazer a diferença. E a Esther entendeu o recado. Quem está entendendo o recado nesta noite? Ei, fecha a boca em nome de Jesus. Fecha a boca. Mas quando Deus te abençoar, abre a tua boca. Glorifica a Deus. Conta o teu testemunho para a glória dEle, o louvor dEle em nome de Jesus. Aleluias. Olha aqui, E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois entrava a moça ao rei, tudo quanto ele desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamado por nome. Teve um tempo de preparação, queridos. Foi 6 meses, mais 6 meses, deu 12 meses no total, para uma preparação, para se apresentar diante do rei. Às vezes nós queremos um negócio muito depressa, muito acelerado. Então tem um tempo determinado por Deus para todas as vidas. Às vezes você está falando, Deus, não acontece, porque não é o teu tempo. O tempo de Deus é diferente do meu. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, 1000 anos é como se fosse um dia. A tua obrigação, a minha obrigação é ficar no centro da vontade de Deus. Enquanto não aconteceu, eu não largo, eu não saio. Ei, eu estou ali. Eu vou esperar esse tempo de preparação, porque quando chegar esse tempo não vai me fazer mal. Essa bênção não vai me fazer mal, vai me fazer bem.
Porque as coisas de Deus, ela não traz sofrimento, querido. Bênção é bênção. Bênção não se torna maldição. Se Deus deu esse homem para você, ele é bênção na tua vida. Se Deus deu essa mulher para você, ela é bênção para a tua vida. Se Deus deu os teus filhos, eles são bênção para a tua vida. Se Deus deu o teu trabalho, ele é bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Meu Deus, o negócio está forte. Deus é Deus, ele deu e acabou, mas tem que esperar esse tempo de preparação. E nesse tempo as mulheres iam passar diante do rei, mas ia acontecer algo. Se ele não chamasse pelo nome, a mulher não ia mais voltar lá diante do rei. Passou a oportunidade, perdeu. E olha o que a palavra diz, ó. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esté graça aos olhos de todos quantos haviam. Pensa a situação de Esther, queridos. Volta um pouquinho o tempo. Não tinha mãe, não tinha pai, veio do exílio. Como estava a mente dela? Ela não foi a primeira. Então tinha várias mulheres na frente dela. De repente ela estava na fila falando, essa é mais bonita. Eu não vou conseguir ganhar dessa. Ah não, essa daí. Porque vem entre a gente na nossa mente até o espírito da incredulidade. Tem hora que os negócios estão para acontecer, mas essa incredulidade rouba a nossa fé, queridos. Só que ela ali, ela agradou todo mundo que a viam. Falou, nossa, ela é formosa, ela é linda. Oh, o negócio realmente é com ela. Era a oportunidade da vida dela. Ali estava a hora de Deus virar a chave para a vida de Esther. Porque ela estava diante daquela maior oportunidade da vida dela. E no capítulo 16 diz assim, assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa do rei, 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Olha o que aconteceu. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Ei, Deus pega os últimos e coloca, ó. Nem sempre os últimos serão os últimos. Na ordem de Deus, na lógica de Deus, os últimos podem ser os primeiros, querido. Aquilo que é para você, em nome de Jesus, é seu. E ninguém coloca a mão. Está repreendido em nome de Jesus. Se Deus tem uma promessa para a tua vida, vai realizar. Não importa que você está no final da fila. O que importa é que Deus está no negócio. Vocês estão entendendo? Meu Deus. Ela achou graça. Ela alcançou o favor de Deus. Mas o que chamou a atenção aqui, como ela encontrou, né, essa graça de Deus, alcançou esse favor de Deus. O que eu preciso realmente para alcançar esse favor de Deus? O que realmente eu preciso? Como eu tenho que me comportar? O que eu tenho que ter no meu coração? Que história é essa? Porque senão todo mundo ia receber, e como é que ia ser isso? Então, quando eu estava lendo esse verso 17 aqui, diz assim, ó, e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Repete aí, todas as virgens. Eu fui buscar algumas coisas em relação à palavra virgens. O que significa a palavra virgem? Estado ou atributo do que é virgem, que não teve relação sexual. A virgindade está marcada também pelo contexto social e cultural de uma religião. A virgindade é vista como símbolo de pureza e amor verdadeiro. Epa, estou entendendo. Quer dizer que para mim alcançar as minhas bênçãos, aquilo que Deus tem para a minha vida, eu tenho que ter pureza onde? No meu coração, na minha intenção de pensamento. Ei, eu tenho que ter pureza, senão eu não vou ver a glória de Deus. Vocês estão me entendendo? Porque muitas vezes nós vamos para a igreja todo sujo, querido, com o coração imundo, que não libera um perdão, que traz uma pessoa nas costas, não está conseguindo nem andar, porque quando você não libera um perdão, você está com essa pessoa nas costas.
Como Deus imagina a tua vida em nome de Jesus. Como você vai se apresentar diante do rei para alcançar o favor de Deus? Como? Com o coração pesado, cheio de porcaria, com a intenção de trapacear. Ei! Deus não recebe essa oração. Deus não manifesta o favor dele dentro dessa situação. Então purifica o teu coração em nome de Jesus. Libera perdão. Libera perdão em nome de Jesus. Tira essa pessoa das costas. Pureza é estar limpo, sem nenhuma mancha. Deus é perfeitamente puro, nele não há pecado algum. Deus nos chama para sermos puros como Ele, rejeitando o pecado e escolhendo sempre o que é bom. Não tem como alcançar o favor do Rei sem a pureza. Precisamos nos libertar de todos os sentimentos que não vêm de Deus, seja no coração, intenções, nos pensamentos, para ter uma comunhão plena de Deus. É tempo de renovar a mente, queridos. É tempo de renovar a mente. É tempo de perdoar, tirar esse sentimento que impede o agir de Deus. É tempo de ser humilde. Para com isso aí, se eu não tiver, não acontece. Ah, não, se eu não tiver nesse negócio, se você não tiver, vai acontecer, porque Deus é Deus. Deus coloca aqueles que não têm capacidade nenhuma, é Ele que capacita. Então, se você tem uma oportunidade, faz com coração puro, com coração sincero, porque Deus vai se agradar, e Deus se agradando, você alcança o favor de Deus em prol da tua vida, em prol da tua família, em prol da tua casa, em prol do teu trabalho. Mas se tiver com coração cheio de mancha, cheio de ressentimento, toda hora vem na mente, não, eu perdoei, mas olha o que ele esquece, meu irmão. Ressentimento é terrível. Tudo que começa com é terrível. Ressentimento não é bom. Reabilitação não é bom. Tem que passar por um período de fisioterapia, dor. Então libera em nome de Jesus. Ei, libera. Mateus 5,8 diz assim, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Salmos 24:3-4. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por seus deuses falsos. Salmos 51:10 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Deus quer estabilidade, maturidade, meu irmão. Deus não quer que você hoje está servindo Ele, amanhã está lá. Oh, Deus quer você na presença dEle, de corpo, alma e espírito. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ei, se você tem passado por esse tempo de coração pesado, querido, Deus, Ele purifica isso. Deus está aqui, Deus deu essa palavra para isso. Deus quer purificar, porque Ele quer alcançar com sua benevolência. Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer virar a chave da tua vida na tua casa, Ele quer virar a chave da tua vida no teu trabalho. Mas você precisa tirar isso do coração. Você precisa se apresentar diante de Deus com um coração puro, com um coração cristalino, sem mancha alguma, sem mancha alguma. O Espírito Santo está falando muito forte ao meu coração. Pastor, mas você não está entendendo, essa pessoa me traiu. Amém, queridos, libera esse perdão. Isso é uma ação maligna. Você está vivendo no velho homem, você está vivendo na natureza adâmica. Essa natureza vai te levar para o inferno em nome de Jesus. Alimenta o teu espírito. Quando você alimenta o teu espírito, você tem facilidade de liberar um perdão, de mudar os pensamentos, a intenção. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Em nome de Jesus,
Eu quero liberar essa palavra para você. Deus irá alcançá-lo com a sua benevolência, com o seu favor. Eu não sei o que você tem pedido, mas Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que você não tem. É no teu casamento, Deus muda a história de casamento. É saúde, Deus muda. É problema psicológico, Deus muda. O que é? O Senhor diz que antes de nós abrirmos a nossa boca para pedir, Ele já sabe, Ele é onisciente, Ele tem todo o poder na mão dEle, Ele acerta, queridos. E nós estamos adorando Ele nesta noite, Ele está nos presenteando com essa palavra. Ele busca dentro dessa característica a pureza. Todas mulheres tiveram que ser virgem, todas, porque Ele quer a pureza, Ele quer a tua pureza, a minha pureza. Chega de falsidade, chega de falar do irmão, chega de falar da irmã, chega disso, porque você está alimentando algo para o inferno, em nome de Jesus. Chega! Quantas vezes nós emprestamos o nosso ouvido para o maligno? Você sabe, não quero saber. Vamos orar por essa pessoa em nome de Jesus, para que Deus mude a história dela. Evangelho é boas novas. O que eu fazia, eu não posso fazer mais. Quem eu era, eu não sou mais. Eu era fulano, esquece disso em nome de Jesus. Você é um servo, eu sou um servo. Nós somos servos de Deus para implantar o teu reino nesta terra, para saquear o inferno, para trazer as almas para Cristo, porque Jesus está, deixa eu falar, Jesus está voltando e ninguém sabe a hora e o dia. Vai ser como abrir e fechar dos olhos, vai vir como um ladrão na noite, não vai avisar como está a tua vida, como está a minha vida diante de Deus. Deus está falando pureza no coração, pureza no coração. Se você tiver com o coração puro, você vai subir, você vai cantar o hino da vitória, você vai alcançar o favor de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Isso é que de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus abençoe, meu pastor, por essa palavra. Deus está mudando a história da tua vida. Amém? Deus está mudando a história da tua vida hoje. Deus está mudando histórias aqui essa noite. Eu sinto no meu espírito Deus fazendo coisas novas essa noite nesse lugar. No ano de 1994 eu aceitei Jesus Cristo como Senhor da minha vida. E foi em uma casa lá no Cangaíba, onde uma família cedeu um espaço para que o nosso pastor pudesse fazer uma igreja ali, uma filial da nossa igreja ali. E eu lembro que era uma terra de chão batido. Nós tínhamos levantado as paredes, mas por dentro ainda estava aquele chão batido. E um dia foi um pastor naquele lugar. Tinham pouquíssimas pessoas. Ele pediu que eu ajoelhasse, ficasse de joelho na frente dele. Ele impôs as mãos sobre a minha cabeça. E liberou uma palavra sobre a minha vida. E essa palavra era que eu seria canal de bênção para a vida de outras pessoas também. E vocês que não me conhecem, eu que matava animais dentro de um terreiro de macumba, acreditando que existiam outros deuses, fazendo oferendas, ofertas.
Uma vida condenada como a vida dessa jovem que o pastor pregou essa noite, Esther. Sem pai, sem mãe. Mas que um dia Deus olhou para ela. Se vocês lerem os 4 capítulos do livro de Esther, vocês não vão ver o nome de Deus ali. Por causa da época, não podia escrever. Mas nós não podemos ocultar a presença de Deus naquele lugar. E Deus mudou a vida daquela mulher. Como Deus tem mudado a vida de muita gente, e vai mudar a vida de muitas pessoas. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, em teu nome santo, Pai, eu te glorifico e te exalto. Despeça toda essa família, Senhor, debaixo da tua mão. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito que é santo e nos consola a todos os instantes. Todos digam amém. Receba aí a bênção do Senhor. Vai na paz, queridos.